Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, gente, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Vamos falar um pouco sobre as classes gramaticais, tá? A partir de semana que vem nós já vamos utilizar nosso material didático, que são os livros. Portanto, é necessário que vocês já estejam cientes de algumas coisas, como, por exemplo, as classes gramaticais, né? Eu ainda percebo que algumas pessoas têm dificuldade em identificá-los, tá bom? Vocês vão ver ao decorrer desta aula que as classes gramaticais, elas são bem fáceis de serem identificadas, ok, gente? São 5 classes gramaticais, resumidamente, tá? Ainda há outras que a gente vai estudar em uma outra ocasião. Eu vou falar apenas sobre as principais classes gramaticais, tá bom? Mas não se preocupem que no livro de vocês vamos contemplar todas elas. Como alguns dos assuntos já contemplam as classes gramaticais específicas, seria ideal que a gente já fizesse esse resumo aqui, tá bom? Algumas pessoas eu sei que já sabem das classes, mas outras estão com um pouco de dificuldade. Então, a gente vai realizar esse resumo aqui e lembrar, né? Refrescar um pouco a mente, deixar a mente um pouco refrescada aí. Na verdade, eu sei que às vezes a gente dá uma esquecidinha, né, que a gente estudou, por isso é necessário a gente fazer essa reciclagem, que é essa revisão, tá bom? Então, vamos iniciar. Permitam-me colocar o cabeçalho aqui, rapidinho, tá bom? Enquanto vocês pegam o caderno de vocês, tá? Ok, pessoal. Então, vamos lá. O nosso estudo é sobre as classes gramaticais, tá bom? Aqui, classes gramaticais. Professor, quais são as funções das classes gramaticais? E quais são as classes gramaticais? Elas têm a função, pessoal, de nos ajudarmos a nos expressarmos melhor, tá bom? Vamos trabalhar hoje apenas 5 classes gramaticais, que são os substantivos, substantivos, adjetivos, verbos, advérbios e preposições. Tá bom? São as 5 classes gramaticais que nós estudaremos hoje, ao decorrer do nosso ano letivo. É claro, nós estudaremos mais. Tá? Temos outras classes gramaticais para serem estudadas, tá bom? Mas, por enquanto, nós temos essas 5 classes gramaticais aí, que são os substantivos, os adjetivos, os verbos, os advérbios e as preposições. Tá bom? Vamos iniciar, pessoal, falando um pouco sobre os substantivos. Quais são suas funções, o que é um substantivo, como ele pode me ajudar a me comunicar melhor, como é que eu posso identificá-lo e etc. Tá bom? Vamos lá. Primeiramente, substantivo é a forma de identificar as coisas. Tá bom?
sejam elas materiais, físicas ou abstratas. Tá? Como assim, professor? Quando a gente quer dizer alguma coisa, algum item, a gente tem que se referir àquela coisa através do seu nome, né? Por exemplo, se eu quisesse dizer isso aqui para você, o que é isso aqui? Como é que eu me referiria a isso aqui? Tá? Isso aqui é um aparelho, uma cerâmica, né? Mas como é que eu iria saber que isso aqui é o que é, se não tivesse um substantivo para se referir a ela? Como é que eu iria saber? Como é que eu conseguiria me referir a isso daqui se não tivesse um nome para isso daqui? Como é que eu iria me referir a isso se não tivesse um nome? Microfone. Então, substantivos, pessoal, eles têm justamente essa função. Eles servem para identificar as coisas. E percebam que não é necessário ser apenas coisas materiais, físicas, como essa daqui que eu posso tocar, ó, palpáveis, tá bom? Não precisa ser. Pode ser coisas abstratas, como sentimentos, emoções, pensamentos, tá? Por exemplo, amor. Amor é um substantivo, gente. O amor é uma coisa que eu posso tocar? É alguma coisa que eu posso sentir, fisicamente falando, apalpar? Não, gente, não, eu não posso tocar no amor, eu não posso sentir fisicamente o amor. É uma coisa abstrata, tá bom? É um sentimento abstrato. O abstrato é aquele que não é físico. Amor, raiva, angústia, tristeza, felicidade, compaixão. Todo sentimento ele é abstrato, porque é algo que você não consegue tocar com as suas mãos, mas vocês conseguem sentir. Vocês se sentem amados? Sim, vocês se sentem amados. Vocês às vezes se sentem chateados? Sim, vocês se sentem chateados. Vocês às vezes sentem um pouco de raiva, de ira, de indignação com alguma coisa? Sim. Isso são coisas que vocês podem tocar? Não, vocês podem sentir, tá bom? Então, os substantivos, eles têm justamente essa função, gente. Eles servem para que possamos identificar alguma coisa, tá? Seja isso um objeto, seja isso qualquer coisa do tipo, tá? Mas essa é a função dos substantivos, eles servem para identificar as coisas, tá bom? Então, camisa é substantivo, nariz é substantivo, testa é substantivo, máscara é substantivo, relógio é substantivo, entendeu? Tudo isso é substantivo, tá bom? Qualquer coisa, qualquer nome que identifica alguma coisa é considerado substantivo. Bom, viu como é simples, pessoal? Quando vocês estiverem com o livro de vocês em mãos, a gente vai estudar um pouco mais profundamente substantivos abstratos, substantivos materiais, substantivos concretos, que a gente chama de substantivos concretos, que é que a gente pode tocar, substantivo singular, plural, substantivo masculino, substantivo feminino, substantivos, outro tipo de substantivo, tá? A gente vai estudar, beleza? Legal, espero que vocês tenham entendido aí. Vamos agora passar para o próximo. Adjetivos. Quais são as funções dos adjetivos? O adjetivo, pessoal, ele tem apenas uma função também. Apenas uma função. Qual é a função do adjetivo? Tá bom? O adjetivo serve para descrever uma pessoa ou uma coisa, atribuindo-lhe uma característica. Ou seja, gente, o adjetivo ele dá uma característica a uma pessoa. Algumas pessoas costumam dizer assim, adjetivo ele qualifica, ele dá uma qualidade, mas está errado, porque nem sempre o adjetivo. Ok, pessoal, voltando aqui como estávamos falando, perdão, teve um probleminha aqui, desconectou, mas estamos de volta, vamos lá. Então, estávamos falando sobre os adjetivos, tá? E qual é a função do adjetivo? Ele serve justamente para atribuir uma característica a alguém. É como eu estava dizendo, algumas pessoas dizem característica qualidade. Não, gente. Nem sempre uma característica pode ser uma qualidade.
Por exemplo, se eu disser que a pessoa é chata, é irritante, isso não é uma qualidade, isso é talvez até um defeito, né? Então, adjetivos eles atribuem características em geral, tá? Podem ser qualidades, podem ser defeitos, podem ser tudo, é uma característica em geral, tá? Então, qual seria um exemplo de um adjetivo? Por exemplo, legal, chato, interessante, bonito, amigável. Essas palavras aí são classificadas em adjetivos, pessoal. Elas são adjetivos, tá? Vejam que elas estão atribuindo uma característica, tá? David é chato, David é legal, David é interessante, David é bonito, David é amigável, entendeu? Então, esses adjetivos eles têm justamente essa função, pessoal. Eles servem para caracterizar alguma pessoa, tá bom? Eles têm justamente essa função. Vejam que aqui ele não está identificando, diferente dos substantivos, tá? Não está identificando nada. Está apenas atribuindo a uma pessoa uma característica, uma qualidade ou um defeito, depende do adjetivo, verdade? Pronto. Coloquei aqui adjetivos, perdão, gente. Adjetivos. Tá bom? Acho que todos vocês conseguiram entender, né? Legal. Vamos continuar aqui agora. Agora a gente vai ver verbos, tá bom? Verbos são bem fáceis, tá? E muito fácil também de serem identificados. Bom, vamos lá. Verbos. Professor, o que é um verbo e qual é a sua função? Para que serve um verbo? Qual é a função desse abençoado? Gente, os verbos têm a função de indicar ações. Eles são os verbos de ação, a própria ação. Bom, como por exemplo, aí, achar, comer, encontrar, fazer, morrer, viver, achar, encontrar, tudo isso é verbo. Todos esses são verbos, tá bom? Viram que na maioria das vezes o verbo ele acaba com a letra R, se não estiver conjugado, tá? Então, qualquer palavra, pessoal, que indicar uma ação é considerada um verbo que indique qualquer tipo de ação. Correr, andar, pular, achar, parecer, viver, matar, não sei lá, qualquer coisa. É um verbo, tá bom? Esse professor está assistindo muito repórter, né? Eu tenho que parar de assistir repórter, essas coisas só coisas ruins, né? Ok, pessoal? Então, qualquer palavra que indique uma ação praticada por alguém, por um sujeito, é considerada como um verbo. Lembrando que o verbo ele pode vir de várias formas, tá? Dependendo da conjugação. Por exemplo, eu vou pegar aqui o verbo comer, tá? Ele pode vir eu comi, tu comestes, nós comemos, eles comeram, tá? Então, o verbo ele pode vir de várias formas, mas ele não deixa de ser um verbo. Isso aqui é um verbo, 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 isso aqui é um verbo. A diferença é a conjugação. Às vezes ele pode estar conjugado e às vezes não, tá bom? Vai variar aí. Cada verbo vai estar de uma forma, mas não deixa de ser um verbo, não deixa de indicar uma ação. Beleza? Deu para vocês entenderem. Qualquer dúvida, vocês podem ir lá novamente, lá no Class App, e me consultar caso tenham alguma dúvida, tá bom? Então, vou colocar aqui a anotação. Verbos são palavras que indicam ações. Pronto, pessoal. Então, aqui está o exemplo dos verbos, tá bom? Agora a gente vai para as
Preposições. Preposições. Na minha opinião, as preposições são as mais fáceis de todas, tá bom? Porque as preposições, elas não caracterizam ninguém, tá? Não caracterizam ninguém. As preposições, elas não identificam ninguém. As preposições, elas não identificam nenhuma ação, tá bom? Então, para que servem as preposições, professor? As preposições, pessoal, servem justamente para indicar coisas específicas, como, por exemplo, local, hora, tá bom? Data. As preposições mais conhecidas são as preposições de local, tá bom? São as preposições de local, como, por exemplo, em cima, embaixo, acima, perto de, próximo a, junto a, com, entendeu? São as preposições mais conhecidas, são as preposições de local. Mas tem outros tipos de preposições, professor? Claro que tem, gente, como, por exemplo, acerca de, sobre, concernente a, em relação a, tudo isso são preposições, tá bom, gente? E claro que a gente vai estudar as preposições especificamente, tá bom? A gente vai estudar preposições de tempo, preposições de locais, preposições de argumentação, de negação, vários tipos de preposições serão estudadas, tá bom? Ao decorrer desse ano. Aqui é apenas uma introdução a essas classes gramaticais, já para que quando a gente comece a usar o nosso livro, vocês não fiquem com tanta dificuldade quando começarem a falar abertamente sobre essas questões, porque no livro de vocês, ele já entende que vocês já sabem, já têm esse conhecimento dessas classes gramaticais, então eles vão falar um pouco mais sobre elas, tá bom? Acerca delas, beleza? E por último, a gente tem aqui os advérbios. Gente, os advérbios, eles têm uma função parecida com a das preposições. Eles servem para indicar coisas específicas. Local, tempo, modo, local também já falei, né? Tempo. Por exemplo, o que seria um advérbio de local? Lá. Nós estávamos lá. É um exemplo de um advérbio local. Lá, indica local. Estávamos lá. Qual seria um advérbio de tempo? Ela foi embora ontem. Ela foi embora ontem. Então, ontem é um exemplo de um advérbio de local. Tá bom? Ou, perdão, de tempo, que indica o tempo. Indica, no caso, ontem, né? Ontem é um advérbio de tempo. O que seria um advérbio, professor? De maneira. Ela saiu rapidamente. Esse rapidamente é um advérbio de maneira, que indica a maneira como algo foi feito. Tá bom? Não se preocupe que a gente vai estudar com mais detalhes isso aí. Eu sei que a priori parece ser algo complicado, mas não é. Tá, gente? Mas eu acho que por essas explicações vocês conseguiram entender. A questão também vocês praticarem, né? E quando a gente começar a utilizar o livro, vocês vão se sentir mais confortáveis utilizando essas classes gramaticais sem nenhum muito problema, tá bom? Gente, então, a gente fica por aqui. Eu vou deixar a anotação agora para vocês copiarem, junto com os exemplos, tá bom? E na próxima aula a gente já começa a utilizar o nosso livro, tá bom? Conto com a colaboração de vocês. Estudem bastante. Qualquer dúvida que vocês tenham tido referente a esse assunto, vocês sabem que podem me consultar no WhatsApp, porque às vezes eu sei que fica alguma dúvida pendente nas aulas, né? Talvez a forma como eu expliquei vocês possam não ter entendido, então vocês sabem que estão sempre à disposição através do WhatsApp, tá bom? Mandem para mim lá, não precisam mandar a foto da anotação não, tá, gente? Só das atividades que eu passar para vocês. Aí vocês mandam uma foto para mim, para eu ver se vocês de fato fizeram a atividade ou se apresentaram alguma dificuldade, alguma dúvida, tá bom?
Então, gente, ó, vamos ficar por aqui. Vou colocar a anotação aqui para vocês, vocês copiam e em seguida encerramos a nossa aula, tá bom? Copiem aí no caderno de vocês a anotação que eu vou colocar aqui, por favor, tá bom? Deixem aí registrado no caderno de vocês. Copiem aí, pessoal, e em seguida vamos finalizar. Novamente foi um prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês na próxima aula. E qualquer dúvida, podem vir no ClassApp, tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, gente.